Olá, meus amigos, muito bom dia, um prazer, como sempre, estar falando com todos vocês. Nós estamos falando sobre as mentiras que parecem verdade. Nós falamos no programa anterior sobre o batismo infantil. Hoje nós vamos falar de uma mentira também muito conhecida e muito verdadeira na vida de muitas pessoas. Mas ela é mentira, mas ela parece verdade. É sobre o purgatório. Você já ouviu falar sobre o purgatório, não é verdade? Quem nunca ouviu falar sobre o purgatório? Porque desde o batismo infantil que essa palavra é usada para colocar medo nas pessoas e a Igreja Católica usa isso para prender as pessoas, para amarrar as pessoas às suas doutrinas, os seus ensinamentos, à sua religião. O que é o purgatório? Segundo a Igreja Católica, é um lugar de purificação. É um lugar que, depois que a pessoa morre, ela vai para esse lugar, porque ela não está totalmente salva. Essa é a ideia, é o ensinamento da Igreja Católica. Esse lugar, a pessoa não está totalmente salva, então ela vai para esse lugar para ser purificada. E o que acontece? Os seus familiares aqui, os que ficaram vivos, eles ficam pagando as missas para poder o padre rezar e tirar aquele familiar do purgatório para que ele vá para o céu. Só que isso é mentira. A palavra de Deus não fala de purgatório. É outra grande mentira da religião católica, da Igreja Católica. A palavra de Deus, ela fala que tem dois lugares. Um de descanso, que é a recompensa por aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que praticaram a sua palavra, e um lugar de castigo. É isso que ensina a Bíblia. É isso que ensina a palavra de Deus, e eu tenho aqui nesse livro. Tudo eu tenho aqui ensinando as pessoas. Então, o Senhor Jesus falou o seguinte, que os anjos vão vir e vão colher os bons para aonde ele está, o céu. E os anjos também vão colher aqueles que não praticaram a sua palavra para a fornalha ardente, para o fogo ardente. O que é isso? É o inferno. Então, nenhuma parte da Bíblia, o Senhor Jesus ou os discípulos, eles falam de um lugar de purificação. Eles não falam isso. Quando a pessoa morre, meu amigo e minha amiga, o seu corpo se desfaz, todo mundo sabe disso. Mas a sua alma, o seu espírito, não. E quando a pessoa morre, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante, a alma daquela pessoa, ela foi para um lugar. Ou ela foi para um lugar de descanso com o Senhor Jesus, ou ela foi para o lugar do castigo com o inferno, com o demônio e o diabo, ou o diabo e os seus demônios. Então não existe meio termo, não existe purificação. Isso é um outro engano. E além disso, além de ser uma mentira, traz para a Igreja Católica muito dinheiro. Você sabe que o Vaticano é o menor estado do mundo, o menor estado do mundo. Não existe estado menor do que o Vaticano. No entanto, é o estado mais rico do mundo, mais do que os Estados Unidos. Se você não sabe disso, o estado do Vaticano, que é um estado, o Vaticano é um estado independente, ninguém se mete com o Vaticano, é o estado mais rico do mundo, mais poderoso do mundo, mais do que os Estados Unidos. Você vê que ninguém se mete com o Vaticano. Então, isso trouxe muito dinheiro para a Igreja Católica. Por isso que a Igreja Católica não tem a necessidade de ficar pedindo oferta, como os pastores das igrejas evangélicas, porque não tem necessidade. Primeiro que o governo sustenta a Igreja Católica. A maioria dos governos sustentam a Igreja Católica. Segundo, que as pessoas pagam caro pela sua ignorância, pelas suas mentiras, pelos seus ensinos. Não é verdade? E tudo na igreja que você paga para batizar, primeira comunhão, catecismo, você paga para morrer, a maioria dos cemitérios são da Igreja Católica, e depois você paga depois de morto. A sua família segue pagando depois de morto. E aí, o que acontece? A pessoa acredita. O familiar, a mãe, o pai, o marido, a tia, fica aqui no mundo
pagando missa de sétimo dia, de um mês, de um ano, gastando dinheiro e rezando, eu vou tirar a alma do meu filho, do meu familiar, do purgatório, para que ele seja salvo, para que ele seja purificado. Isso é uma grande mentira. Me perdoe, mas isso é uma grande mentira. Se o seu filho, se o seu marido, se a minha mãe, se o meu pai, se o meu irmão morreram e eles não aceitaram Jesus, eles tiveram a oportunidade, o privilégio e não deram ouvidos à palavra de Deus, me desculpe, o meu pai, a minha mãe, o seu pai, a sua mãe já estão no inferno. Essa é a grande realidade. Eu não posso mentir para você, eu não posso enganar. Como muitas pessoas que quando morrem, a família, os familiares, a parentela fica, era tão bom, que descanse em paz, que Deus o tenha, ele já está com Deus nesse momento. Não, meu amigo, minha amiga, depende muito o que aquele familiar, o que aquela pessoa fez quando ela estava viva. Ela recusou, ela debochou, ela fez pouco caso, ela menosprezou, ela não deu ouvidos à palavra de Deus. Você acha que Deus, sendo justo, Deus vai perdoar essa pessoa? Não, claro que não. Por isso Deus deixou a sua palavra. Por isso que Deus deu todas as ferramentas para nós. Ele deu o seu filho, ele deu os profetas, ele deu os discípulos, ele deixou a sua palavra, ele deu o seu espírito. Veja quantas ferramentas Deus nos deu para que a gente venha lograr ou conseguir a salvação eterna. Então, se Deus deu tudo isso, ele deu os profetas, as pessoas não obedeceram os profetas. Depois ele deu o seu filho, as pessoas não obedeceram o seu filho. Depois ele deu os discípulos, as pessoas não obedeceram. Agora tem os pastores com o Espírito de Deus e as pessoas ainda assim não obedecem. Depois de tudo isso que Deus fez, você acha que uma pessoa que menospreza, que despreza, que faz pouco caso de tudo isso, essa pessoa, ela terá salvação? Não, isso é uma grande mentira da Igreja Católica, que desde criança ela já inculca isso nos pais, na criança, e o que acontece? As pessoas vão crescendo nas mentiras. O purgatório é o lugar de purificação. Não existe. A Bíblia não fala de um lugar intermediário. Não. Você pode ler na Bíblia também, lá no livro de Lucas, na morte do rico e de Lázaro, o mendigo. Ali está claro e evidente que quando o rico morre, ele vai direto para um lugar de tormento e ele, conscientemente, ele pede para que o pobre que ele tanto humilhou refrescasse a ponta da sua língua. E foi dito para ele, é impossível. Aonde você está e aonde o Lázaro está, não pode haver comunicação e não pode haver intercâmbio. Então, a Bíblia é clara, ela deixa bem claro que não existe lugar intermediário, não existe purgatório. O que existe é o lugar de castigo e o lugar de recompensa. E a pergunta que eu faço é essa: para onde você quer ir? Para onde você quer ir? O lugar de recompensa junto ao Senhor Jesus? Ou você quer ir ao lugar de castigo junto com o diabo e com os demônios? É você que decide. Talvez você acredite nessa mentira. Não, eu sou uma pessoa muito boa. Eu tenho a minha religião. Eu sou uma pessoa que faço bem. Meu amigo, minha amiga, eu vou dizer para você, ainda que você não acredite. A Bíblia, o Senhor Jesus deixou bem claro que ninguém é bom. Ele disse, todos são maus. Vós sois maus. Está escrito isso na Bíblia. O ser bom, o procurar ser bom, é uma obrigação do ser humano. É uma obrigação do ser humano. Nós somos maus porque a nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza é pecaminosa. Então nós temos que buscar os ensinamentos de Deus na prática. E não como muitas pessoas que dizem, eu creio em Deus. E a pessoa nunca leu a Bíblia, a pessoa nunca se interessou pelas coisas de Deus, a pessoa mente, a pessoa fala palavrão, a pessoa ela participa das festas pagãs, a pessoa odeia, a pessoa fofoqueira, enfim, mas ela diz, eu creio em Deus, eu sou uma pessoa muito boa. Me desculpe, você está enganado. Você está enganado segundo a palavra de Deus. E tudo que eu quero, falando dessa forma, é abrir os seus olhos. Talvez você não goste,
Talvez você não goste. É como, por exemplo, lá no maço de cigarro. Está escrito que no maço de cigarro tem mais de 4.000 problemas que causam a morte. Está lá escrito no maço de cigarro, mas as pessoas continuam fumando. A Bíblia está escrito sobre o inferno e o céu, mas as pessoas continuam rejeitando a palavra de Deus. Então, é questão de escolha. A obrigação do homem de Deus, a obrigação do pastor é falar a verdade para você. Essa é a obrigação do homem de Deus e do pastor, o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele falava a verdade, por isso ele era odiado, ele era mal interpretado. Isso acontece comigo, isso acontece comigo. As pessoas pensam que eu estou ofendendo a sua religião. Eu não gosto desse bispo porque ele me ofende. Eu não estou te ofendendo, simplesmente estou falando para você a verdade. Agora, se você quer seguir na mentira, eu não posso fazer nada. Eu quero te ajudar, como eu fui ajudado. Falar a verdade para mim. E no início também eu não gostei. Eu também não gostava do pastor que falava a verdade para mim. Mas depois eu fui conferir na palavra de Deus. Eu fui conferir. Foi aí que meus olhos foram abertos. É isso que eu quero que você faça. Eu quero que você me ajude, se você puder, a divulgar esse livro. Eu quero agregar mais temas nesse livro. Eu quero fazê-lo em espanhol e em inglês. Eu preciso da sua ajuda. Se você pode, com uma oferta de R$100 ou mais, principalmente você que me conhece, eu tenho recebido várias mensagens de pessoas que falam: bispo, eu tenho 25 anos na presença de Deus e tudo eu aprendi com o senhor. O senhor foi duro, mas isso me salvou. Abriu os meus olhos. Então eu digo para você, me ajude. Você não vai ficar mais pobre ou mais rico se você me ajudar com uma oferta de R$100 ou mais. Eu vou colocar o número da conta, o meu telefone, para você, pastor, que também deseja que eu faça uma reunião na sua igreja, em qualquer lugar do mundo. Como eu disse anteriormente, recebi no dia de ontem uma mensagem de um pastor do México que quer que eu faça uma reunião no México. Então, eu vou a qualquer lugar, na Argentina, na Colômbia, Venezuela, Porto Rico, qualquer lugar. Você me convidar, com o maior prazer, eu vou fazer uma reunião na sua igreja. Eu vou deixar o número da minha conta, o número do meu telefone, e eu quero antecipadamente agradecer pela sua ajuda. Que Deus abençoe e que tenham todos um bom dia.